Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, Gabriel. No caso, Kátia. É sempre um prazer Exatamente. tê-las do outro lado. Estamos lindos hoje. Aqui, Obrigada. durante uma Obrigada. hora, a ter esse diálogo com duas pessoas que eu admiro e tenho grande consideração. Boa tarde, professor Josué. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos também. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Ok. Boa tarde, Josué. Boa tarde, Viviana. Para a Kátia é a segunda vez, para a Bibiana é a primeira vez, uma experiência e tanto, mas espero que gostes, né? Tá bem. O importante é aprender e já que já estão habituados a estas leads, então vou procurar explorar ao máximo a vossa experiência também. Como é que estão a lidar com a terceira fase do confinamento social, do estado de emergência? Começamos com a Bibiana. Ok. No início, conforme eu estava a partilhar, foi assim difícil, né? Foi um bocadinho difícil, porque tudo é uma questão de hábitos, não é? De adaptação. Mas agora, eu acho que tornou-se já uma prática e está sendo mais fácil neste período, organização a nível das tarefas domésticas e tudo. Então, já vamos dizer que é uma carruagem a ser seguida e agora muito mais leve até. Ok. É verdade. E a Kátia, como é que tem estado a apreciar isso? Bom, tal como disse a Viviana, realmente nós já estamos na terceira fase do estado de emergência. Eu acho que a primeira foi a mais difícil porque foi uma quebra da nossa rotina e foi uma quebra que foi como se fosse uma imposição. Ninguém nos preparou, ninguém nos disse que nós íamos viver esse momento e de repente, automaticamente, nós tivemos que mudar automaticamente a nossa rotina, tanto como professores, como estudantes, e tivemos que mudar completamente a nossa forma de trabalhar, de agir, mudar a nossa vida social. Então, acho que a primeira fase foi a mais difícil. Passamos para a segunda, eu acho que começamos já a nos moldar e a nos adaptar a esta rotina e penso que nessa terceira fase já está um pouco mais fácil porque já estamos mais ou menos acostumados a essa nova rotina. Eu acho que agora as coisas começam a ser um pouco mais fáceis, as pessoas de alguma forma já estão um pouco mais preparadas, um pouco mais conscientes da gravidade desta doença. Eu acho que estão minimamente preparadas para esse novo desafio. Eu acho que sim, de uma forma geral. Se tivéssemos que olhar para os efeitos sociais, que é a base dos nossos diálogos, o que é que vocês diriam? Do ponto de vista prático, o que é que mudou? É claro, houve essa perda da nossa liberdade, deixamos de ir para o trabalho e etc. Mas, para além disso, o que é que vocês acham que foi mais difícil de vivenciar? Inicialmente, eu acho que foi a primeira fase, não é? Aceitar que tenhamos de mudar os nossos hábitos, nossas rotinas diárias. Como disse a Kátia, parece que foi uma imposição, nós não estávamos preparados com isso e ninguém esteve... No primeiro estado de emergência, eu penso que foi um choque total para algumas pessoas, estavam desprevenidas. Para algumas pessoas foi um mar de incertezas e a respeito disso, então eu penso que inicialmente mudou a percepção das pessoas em relação à forma de interpretar o outro, a forma de ver também o outro noutra perspectiva, noutra dimensão, mudaram-se os hábitos, as rotinas diárias, mudou muita coisa. Mudou também a questão de nós estarmos mais sintonizados nas redes sociais, ou seja, muita gente não tinha a percepção de ter de acompanhar, por exemplo, notícias dessas coisas, mas hoje também mudou, estamos mais, se calhar, mais afincados nas notícias ou em obter informações a respeito, mudou a forma de nos prevenirmos, sobretudo também mudou
mudaram-se muito, mudou muito as relações sociais, não é? Mudou muito. Hoje começamos a ver o outro como um inimigo, não é? Começamos a ver o outro como aquela pessoa que nos vai passar a doença. Aquela pessoa, não como um amigo, como um parente, mas como aquela pessoa que provavelmente nos vai contagiar. Então, é uma prática constante de olhar para o outro hoje de uma forma diferente, diferenciada. A Covid nos vai ajudar também a sermos mais humanos, se calhar, apesar desse lado. Yeah. Kátia? Exatamente, eu acho que, pronto, tal como disse a Bibiana, houve realmente muitas dificuldades. Eu vou dizer particularmente alguma experiência que eu pude vivenciar logo no início, que é exatamente mudar um pouco a maneira, ou seja, o nosso modo de trabalho. Como professores, por exemplo, nós estamos acostumados a estar dentro da sala de aulas e estar presencialmente com os nossos estudantes, passar o nosso conhecimento. A partir do momento em que nos foi imposto esse estado de emergência, automaticamente nós fomos obrigados a utilizar outras ferramentas de trabalho. Eu me vi logo no início, em que foi declarado o estado de emergência, a tentar buscar, entender ou aprender essas novas plataformas, por exemplo, de fazer videoconferências, coisas que no passado se calhar eu podia utilizar, mas não com tanta frequência e não com tanta habilidade. E eu acredito que cada um de nós teve essa dificuldade, teve que ir realmente procurar essas ferramentas para poder se comunicar, manter-se realmente ativo e manter a sua vida ativa e manter os seus trabalhos em dia. Esta penso que foi uma das primeiras dificuldades e depois também é uma dificuldade realmente de mudar completamente a nossa rotina, ou seja, nós fomos forçados a estar em casa. Quando nós estamos acostumados, por exemplo, a estar na rua, a visitar os nossos pais, os nossos familiares, ter aquele convívio, ao fim de semana, sair com os amigos e automaticamente tivemos que forçadamente deixar de ter estes convívios. Então, acho que essa foi realmente uma das principais dificuldades, né? Mudar completamente os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, eu acho que isso foi mesmo um pouco difícil, né? Eu acredito que de alguma forma nós já estamos a entrar um pouco na rotina, ainda não conformados com essa mudança, não é? Não sei se quando é que nós vamos estar conformados, mas acho que é o momento de realmente nós mudarmos um bocadinho o nosso estilo de vida relativamente a isso. A percepção que eu tenho é que a idade conta muito para a percepção do momento. Por exemplo, enquanto, sei lá, para as pessoas da minha geração e um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, conseguem encarar isso porque têm recursos alternativos, como as tecnologias, e disse bem a Kátia, etc. Para as crianças, isso está a ser um tédio a sério, porque deixaram de ver os amigos, os colegas e etc, etc. Deixaram de sair de casa. Mas para os mais velhos, e aqui eu busco como referência, por exemplo, os meus pais, que estavam habituados no final de semana com os netos, tinham uma certa rotina, de repente, por fazerem parte de uma população de risco, serem obrigados a estarem confinados, também as reações são diferentes. É a mesma percepção que vocês têm ou nem por isso? Bem, inicialmente eu acho que isso é relativo, a percepção é relativa e tudo também tem a ver com a forma como nós interagimos, como nós aceitamos este confinamento, assim podemos dizer, a aceitação em si e as redes sociais, as relações sociais que estabelecemos com outras pessoas. O Sr. José disse muito bem, em função da idade, o medo acaba sendo maior e, sobretudo, há um alerta, não sei se digo alerta, eu acho que a forma como nós interpretamos também a mensagem em dizer que as pessoas de risco, ou as idades de risco, são estas, por exemplo, os idosos, isso perpetua mais o medo das pessoas e, sobretudo, acho que não estamos a ajudar estas pessoas a se restabelecerem. Para os idosos, por exemplo, e no caso dos seus pais e outras pessoas mais, eu acho que o tédio acaba sendo maior porque não tem com quem dividir espaços. Nós, por exemplo, podemos interagir nesse meio, podemos ligar para outras pessoas, há quem nem uma chamada recebe dos filhos, dos netos,
não conseguem interagir, não têm, por exemplo, um telemóvel para interagir, não têm acesso a informações, então o tédio acaba sendo maior. E, sobretudo, por ouvirem repetidas vezes que fazem parte, não é, das pessoas de risco. Imagino o que é estar a conviver com estas notícias. E para aqueles que têm acesso à informação, ter de assistir a toda hora que fazem parte do grupo de risco. Eu acho que a percepção do tédio, a angústia e tudo mais é maior, porque, de facto, as suas redes sociais também são muito mais limitadas. Alguns mais vezes, no caso, por exemplo, estão mais confinados, as redes são mais confinadas às igrejas, às famílias mais próximas, não é? Imagina neste período em que estamos confinados em casa, o que dizer daquelas pessoas que, sobretudo os idosos, que não têm ninguém para os amparar. Eu acho que o tédio é maior. Mas quanto mais jovens somos, a percepção de risco é menor, não é? Para as crianças é um tédio porque eles estão habituados às brincadeiras em espaços mais abertos, não é? Em espaços mais abertos. E se não encontrarmos formas de criarmos ambientes socialmente estáveis, socialmente, vamos assim dizer, de aprendizagem, eles acabam mesmo ficando estressados também, porque de alguma forma é algo novo, embora para algumas crianças até bom que os pais estejam em casa, que estejam a partilhar conhecimentos e que não tenham de acordar cedo. Mas, por outro lado, acaba sendo muito estressante ter de conviver diariamente com as mesmas rotinas, sobretudo quando não há nenhuma inovação, não há nenhuma iniciativa. Então, hoje vimos também que não só os idosos, mas as crianças também acabam sendo afetadas com essa doença. Ok. Kátia? Sim, olha, eu acho que é uma pergunta muito interessante, não é? Essa pergunta aqui que realmente colocou, como é que as pessoas realmente estão a reagir em função das idades, em função de estarem na classe de risco ou não. Esta é uma pergunta que eu acho que merece um estudo. Não, acho que merece realmente fazer-se um levantamento em termos estatísticos ou em termos também psicológicos para podermos realmente mensurar e ter mais ou menos uma ideia de qual o estado das pessoas em função também das classes sociais, em função das idades, como é que as pessoas realmente estão a reagir. Eu acho que as pessoas também vão reagindo também de maneira muito diferente. Eu, por acaso, tenho estado a acompanhar alguns estudos e é um que eu realmente estive a ler, que fala um bocadinho sobre a questão da personalidade, em função do tipo de personalidade, como é que as pessoas realmente, em função da sua personalidade, estão a lidar com esta questão do confinamento. Por exemplo, aquelas pessoas mais introvertidas, não é? Que são pessoas que estão, ou seja, que não têm um convívio social muito intenso, são pessoas que estão mais acostumadas a estar em casa. Se calhar este confinamento, ou seja, esse confinamento não foi tão difícil, porque já estão acostumadas a estar mesmo em casa. Diferente daquelas pessoas que são extrovertidas e têm uma vida social muito ativa. Então, de repente, para essas pessoas mudar-se a rotina e dizer, olha, a partir de agora você não pode sair de casa. Então, acho que para essas pessoas foi um pouco mais difícil encarar esta mudança. Mas eu acho que é uma pergunta que merece um estudo. Acho que internamente aqui nós podíamos realmente desenvolver algum estudo a partir de inquéritos para poder mensurar um bocadinho mais sobre essa questão. Agora, o que eu tenho realmente estado a reparar, mas é uma questão que, pronto, eu vou vendo por casos particulares que eu tenho a oportunidade de ver, não é? Mas que automaticamente esse excesso de informação sobre esta pandemia, de alguma forma está a desencadear, como disse a Viviana e disse muito bem, está a desencadear algum pânico e medo nas pessoas. Então, esse pânico e medo não é muito saudável. Por quê? Porque acaba por desencadear outras doenças do foro emocional, como a depressão, que é um problema muito sério. Por exemplo, em alguns países eles já estão a fazer um estudo em termos estatísticos para ver exatamente ou seja, para ver o estado emocional das pessoas. E eles realmente repararam que, ao passar do tempo, as pessoas de alguma forma estão-se a tornar depressivas. Porquê? Porque têm muito medo, têm muitas incertezas relativamente ao futuro. Não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista das suas próprias relações. As pessoas automaticamente, essa situação que nós estamos a viver, esse excesso de informação, este confinamento está realmente a desencadear isto. É o pânico, principalmente. O medo até é bom que as pessoas realmente tenham medo da situação, porque o medo, de alguma forma, é como se fosse um estado de alerta, que
nos diz que realmente devemos nos preparar, devemos nos prevenir desta doença, mas o pior desse estado é o pânico, porque o pânico nos deixa paralisados. Nós não conseguimos tomar as medidas certas porque estamos paralisados, estamos em pânico e automaticamente aí estamos mais sujeitos realmente a desenvolver outras doenças do foro emocional. Então há que realmente ter um cuidado e fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Eu acho que é um momento que realmente os investigadores das diferentes áreas têm para realmente mensurar e ver o impacto disso durante essa pandemia e após, porque essas doenças podem ser prolongadas e, portanto, também são perigosas. Nós sabemos que a depressão, e a professora Viviana também pode comentar um bocadinho sobre isso, que a depressão pode realmente desencadear outro tipo de ação e até levar as pessoas ao suicídio. Então, acho que é realmente preocupante e há uma necessidade de se fazer um estudo e um controle sobre isso. Eu acho que tem que haver um acompanhamento das pessoas, porque não é fácil. Esse momento, essa imposição, essa mudança de rotina, realmente é uma grande dificuldade. Ok, pegando aqui um contrassenso, e para a professora Bibiana falar sobre a depressão. Professora Bibiana, parece-me existir aqui um contrassenso. Houve uma época da história, principalmente para as pessoas que vivem em Luanda, de que as famílias tinham muitos conflitos porque, em princípio, tinham pouco tempo de convivência. Ou seja, acusava-se o marido que não parava em casa, a mulher que também era obrigada a trabalhar, a comida da empregada doméstica era um problema, e etc, etc. Então, as crianças eram mal educadas porque os pais não estavam presentes, e etc. É chegada a altura que o estado de emergência impõe um relacionamento mais estreito, mas dizem as estatísticas que os problemas parece que tenderam a piorar, ou tendem a piorar. É uma questão da depressão. Como é que eu entendo? Como é que eu percebo isso? Também tem essa percepção, né? Tem estado a ler notícias sobre isso, não? Sim, sim. Sim. Bem colocado a sua questão, o professor Josué. A respeito disso, vou convidar um bocadinho aos impactos psicológicos desta pandemia. Nós aprendemos muito, tanto do ponto de vista negativo como positivo, não é? Há muita coisa que vamos levar daqui. E uma delas é a questão das relações, não é, no lar. Uma delas, as pessoas hoje, com esta pandemia, mostraram que muitas delas não se conhecem, não conheciam os parceiros que tinham, as parceiras, os filhos que tinham, e, sobretudo, como conviver, porque, afinal de contas, o que é acordar às 5 e chegar a casa às 20, 21, com uma rotina cheia, com uma rotina preenchida, em que grande parte das atividades eram feitas por telemóvel, indicação até, orientação para empregadas e tudo mais. Então, hoje é um espaço também em que as pessoas devem procurar conhecer-se, não é? E a respeito do que a professora Kátia teve a dizer sobre a depressão e tudo mais, e hoje nós também vimos estudos em que o divórcio acabou sendo maior, não é? Em alguns países, quer dizer, as pessoas ficaram confinadas, mas depois começaram a conhecer-se, não é? A lidar com o estresse constante, por exemplo, na divisão das tarefas domésticas, em aceitar determinadas críticas, enfim. Então, a professora Kátia diz aí que a depressão vai acabar levando o medo em si, a ansiedade, isso falando um bocadinho do impacto psicológico da pandemia. Estudos mostram, estudos realizados anteriores, digo, em relação a outros surtos, como a ébola e a gripe A, por exemplo, já nos mostram que grande parte das pessoas tem uma prevalência emocional negativa a determinadas pandemias, ou a determinados surtos, perdão. Ou seja, há pessoas que ficam mais irritadas, a alteração de humor constante, o medo em si, a ansiedade vai fazendo com que as pessoas querem se libertar desse estado de emergência a todo custo, querem sair, a depressão vai aumentando, e há um fator muito importante que não podemos deixar de vista, é o facto de que, ao estarmos confinados, há uma outra depressão que nos vai levar, por exemplo, jovens, sobretudo, ao consumo excessivo de álcool, e que pode levar também a uma depressão constante. Ou seja, a pessoa está aí confinada, está aí na sua casa, então há outras formas que, na percepção de muita gente,
é a ideal para vencer o medo. E vão refugiar-se. Mas isso aí, perdoa-me, professora, isso é um escape, ou seja, se eu vou buscar o consumo de álcool para controlar o estresse do serviço e etc., e agora estou a ter a oportunidade de estar no seio da minha família, então eu não preciso de escape, entre aspas, para conseguir desanuviar, porque eu estou com a mulher que eu amo, eu estou com os filhos que eu amo, é suposto, né? Então, onde é que está, onde é que está o problema nesse sentido? O problema nesse sentido é lidar com essa toda a situação, porque, conforme disse o professor, é suposto você estar com a mulher que ama, com os filhos, mas o conviver diário, o saber das necessidades, o saber, por exemplo, que os filhos gritam, por exemplo, e têm necessidades, fazem birras, e ter de acompanhar as tarefas domésticas, as tarefas também escolares, porque há pais que têm de acompanhar diariamente as tarefas com os filhos, alguns deles não estão preparados para este espaço. E então, este espaço acaba sendo um desafio também, como gerir toda esta pressão. E, por vezes, os teletrabalhos, aqueles pais que têm estado a fazer as tarefas em casa, não é? Então, a alteração de humor constante faz com que o outro também comece a perceber que, de fato, somos uma família, mas cada um com percepções diferentes sobre o mundo, porque houve pouco espaço de convívio, não é? Houve pouco espaço de convívio, e hoje estamos a dizer que Luanda é uma cidade muito agitada, em que as pessoas acordam muito mais cedo, acordavam, no caso, muito mais cedo, e muitos não tinham a noção do que é conviver, não é? Num espaço de um mês fechado em casa, não é? Em que as pessoas podem acordar com humor alterado, não é? Em que as pessoas têm excesso de trabalho por fazer, não estão programados, em que não têm a rotina, por exemplo, de ir para a mesa, conforme disse o professor da outra vez. Eu aprendi a ir à mesa outra vez. Reaprendi, né? Ok, então uma reaprendizagem constante. E tudo isso, quando não é preparado, quando não temos a tal resiliência, acaba nos levando ao estresse agudo. E em relação à questão da dependência, pode ser um escape, ou seja, o consumo de álcool pode ser um escape para uns, mas para outros acaba sendo uma rotina diária. Imagina ter de conviver diariamente com uma pessoa que está a consumir excessivamente, porque se eu digo uma ou duas cervejas ou vinho, é normal, digo, não é à mesa, digo que é normal, mas se for excessivamente até o estado de embriaguez, estamos a levar a uma dependência alcoólica e pode nos levar também a um estresse agudo, ou seja, a ideia seria vencer rapidamente essa fase, porque cada um tem as suas estratégias para vencer isso, não é? E a forma como nós lidamos com a pressão, com o medo, com a angústia, com a tristeza, é muito relativa. A experiência vai variando de pessoa para pessoa. Há muita gente que diz, eu bebo, esqueço tudo, por exemplo, e consigo rapidamente vencer isto. Mas há outras pessoas que não, isso acaba sendo, não é? Uma afronta, no sentido de que não está preocupado, por exemplo, com as questões da família, está preocupado com o álcool. E tudo isso pode gerar uma discussão, pode gerar um mau ambiente, um mau clima. Quer dizer, o confinamento em si, esse espaço que podia ser um espaço de convívio, um espaço de aprendizagem, um espaço de partilha, um espaço muito mais de proximidade, acaba sendo um espaço de violência para algumas famílias, violências domésticas, não é? E, sobretudo, pelo fato de que algumas pessoas não estavam e não estão preparadas em lidar com essa pressão toda. Ok. Professora Kátia? Sim, eu acho que as famílias têm estado a aproveitar este momento de maneiras diferentes. Embora nós estamos realmente a reparar que as estatísticas mostram que esse confinamento desencadeou uma série de conflitos familiares, violência doméstica, um grande número de divórcios, porque o que nós verificamos é que aumentou o tempo de convivência das famílias. Enquanto que antes, quando nós tínhamos a nossa rotina profissional, escolar, nós tínhamos pouco tempo de convivência, acabávamos por diariamente, se calhar, ter um tempo de 4 horas ou menos de convivência. Às vezes não tínhamos a oportunidade de nos conhecer bem, de nos conhecer melhor. Automaticamente, esse tempo de convivência aumentou.
Antes eram 4 horas e agora passou a ser 24 horas, ou seja, aquele tempo suficiente para as pessoas se conhecerem em termos de hábitos e costumes e maus hábitos, né? Então é um processo difícil, um processo de adaptação, as pessoas têm que se ir adaptando uns aos outros. Enquanto uns estão a aproveitar esse momento de forma mais madura e se calhar até tirar algum proveito, nós vemos que uma maioria, segundo as estatísticas, não está a fazer bom proveito desse tempo. Ou seja, está a gerar uma série de discussões no lar, conflitos, violência, divórcio. Porque começam a perceber, nesse tempo de convivência, que as pessoas com quem estão realmente não é bem aquilo que eles esperavam. E depois não há colaboração, não é? Não há colaboração em termos de divisão de tarefas. Isso também é um dos grandes problemas. Nós vemos, se calhar, as mulheres muito mais sobrecarregadas. Às vezes, nós estamos, por exemplo, estamos em casa, mas não deixamos de trabalhar, continuamos a trabalhar. Então, o trabalho para muitas mulheres ficou um pouquinho mais sobrecarregado. Imagina, tem o trabalho profissional, tem o trabalho doméstico. Eu, por exemplo, estou aqui neste momento nessa conversa com vocês, mas tem a panela no fogo, não é? Então, é mais ou menos essa a questão que nós estamos a gerir. Está a dar aulas, videoconferência, mas tem a panela no fogo, está a limpar, não sei o quê. Então, é tudo ao mesmo tempo. Então, isso, de alguma forma, gera algum stress. Então, se não tiver um companheiro que realmente auxilia nessas atividades, então isso, de alguma forma, cria algum descontentamento. Então, isso exige uma maturidade dos dois. Então, é preciso que as pessoas conversem e realmente cheguem a algum entendimento relativamente a isso. Mas, no entanto, nós vemos que há famílias que têm aproveitado esse tempo da melhor forma possível. Têm aproveitado no sentido do quê? De fortalecer os seus laços de amizade. Estão um pouco mais amigos, conseguem, por estarem mais tempo juntos, conseguem fazer mais planos para o futuro, quando estão ali a desenhar os seus projetos de vida, o que é que vamos fazer após terminar esse espaço, esse tempo de confinamento, e, portanto, os laços estão um pouco mais fortalecidos. Eu não sei, não é? Em termos estatísticos, seria bom mensurar isso, exatamente ver qual é o grupo dominante. Se o grupo dominante é realmente o grupo que está realmente com problemas, não é, em termos de conflitos familiares, em termos de violência, ou se é o grupo que está a fazer melhor proveito desse tempo, não é, para crescer, para se tornarem mais amigos, mais companheiros, para acompanharem, conhecerem os seus próprios filhos, porque há pessoas que não conhecem os seus filhos, não sabem, porque nós sabemos que nós temos visto que os nossos filhos têm dupla identidade. Enquanto em casa eles têm uma personalidade, na rua tem outra personalidade completamente diferente. Na rua, na escola, e nós temos realmente muita dessas situações. Os pais não conhecem os seus filhos. Então, este é um momento que as pessoas têm, é uma oportunidade de conhecerem não só o seu parceiro, mas conhecer os seus filhos, acompanhar, ver exatamente o que é que andam a fazer na escola, não é? Embora haja essas coisas, é uma oportunidade também dos pais conhecerem os próprios professores, não é? Porque estão ali também ao lado, a acompanhar as aulas por videoconferência. Tem a oportunidade de conhecer até a qualidade do professor do ensino em que o seu filho está sujeito. Então, eu acho que temos que tirar maior proveito destas situações para podermos progredir em termos de relacionamento. Então, acho que as pessoas precisam também de uma forma, de uma preparação psicológica. Como disse inicialmente, ninguém foi preparado para isso. De repente, mudou tudo. O tempo de convivência aumentou, foi uma imposição e então as pessoas estão com muita dificuldade de lidar. Então estes são alguns dos efeitos e se calhar os efeitos mais sentidos, mas eu acho que nós temos que acalmar um bocadinho e tentar tirar o máximo de proveito, porque eu acredito que no final disso algumas pessoas depois se calhar vão se arrepender por não terem tirado proveito desta situação, deste momento, para conhecer os filhos, desenvolver outras habilidades e tudo, e até traçar planos para o futuro. Esse é o momento, não é? Eu acho que é um pouco isso, mas tudo isso carece de estudos para realmente podermos mensurar um bocadinho melhor essas situações. A verdade é uma que há muitos memes nas redes sociais do reconhecimento dos pais em relação às tias da creche, em relação às empregadas domésticas, porque aprendemos todos a valorizar um pouco mais o trabalho dos outros. Lembro-me de ter lido em algum sítio alguma anedota sobre um médico que decidiu atravessar o rio Kwanza. E então perguntou ele ao navegante, né, que estava a manipular a canoa: tu
sabes o que é biologia? E ele dizia, não sei, pô, tu não sabes. Sabes o que é computador? Ele dizia, não sei nada. Pô, tu já viste um celular? Não. Pô, então tu andas a perder a vida. Só que a dado momento a canoa começou a ser levada pela água, né? E houve necessidade de todos irem para a água. E o canoeiro olha para o médico e pergunta, tu sabes nadar? E o médico disse, não, eu não sei nadar, então sinto muito, tu vais perder a vida. Ou seja, um médico diante de um canoeiro é tão analfabeto quanto é o canoeiro diante de um médico. Nós precisamos valorizar um pouco mais as sabedorias, inteligências à nossa volta. Eu quero partir agora para uma conversa do caráter profissional. Eu conheço as vossas vidas do ponto de vista profissional. Nós trabalhamos, entre aspas, no mesmo ambiente e temos uma rotina fantástica de entrar às 7 horas e largarmos muitas vezes 22h15. Foi um tédio. Esta é a nossa rotina. Nós temos um mês de férias que é também rotineiro, mas a nossa vida é essa. Como é que foi lidar com essa ausência? Ou seja, acordar cedo para ir trabalhar e afinal está em estado de emergência, né? Como é que vocês conseguiram superar esta rotina profissional e adaptarem-se à circunstância? O que é que fizeram? Agora vou começar de forma inversa. É melhor. Eu já tinha propor isso. Kátia. Foi um desafio muito grande, não é? Uma das coisas que eu realmente fiz logo no início e continuo a manter é, por exemplo, não mudar o meu horário do meu despertador. Por exemplo, o meu despertador, durante os dias normais, acorda-me sempre às 5 da manhã. Então, eu mantenho este horário para ver se eu consigo manter ativa e não mudar muito a minha rotina. Embora o que acontece é o seguinte, eu acordo, não é, que o despertador toca às 5 da manhã, claro que eu não levanto às 5, né? Levanto para desligar o despertador e durmo mais um bocadinho. Mas, no entanto, é só para não perder o hábito, porque o que acontece é o seguinte, nós normalmente quando temos uma rotina, entramos de férias, o nosso organismo, a tendência é de se acostumar e acomodar aquele novo horário de sono. Quando voltamos à rotina de trabalho, os primeiros dias são difíceis, porquê? Porque temos que quebrar, o organismo não está acostumado. Então, esta é uma coisa que eu tenho realmente tentado fazer. Claro que no meio disso tudo, não é? Há sempre um tédio, a pessoa sempre sente esta dificuldade, que eu estou acostumada a estar sempre com os alunos, em sala de aulas, aquela convivência, e de repente termina este convívio. Embora que, pronto, nós mantemos o contacto não de forma presencial, mas a partir destas plataformas, mas não é assim, é diferente, é completamente diferente, porque no final acaba, por mais esforço que nós façamos e por mais maturidade que nós tenhamos no processo, sempre fica aquele vazio, porque é completamente diferente, aquele calor humano, estar com as pessoas, estar com os colegas, estar com os estudantes, é completamente diferente. Então, é preciso ter um controle muito grande para realmente a pessoa não deixar o tédio tomar conta do nosso pensamento e do nosso dia a dia. Portanto, há essa Kátia, eu quero lhe fazer uma provocação, Kátia. Estás a conseguir lidar sem aquela tua mesa cheia de papéis e etc? Estás a te sentir normal, né? Sem aquele calhamaço de trabalhos por corrigir. De relatórios e tudo. Sim, és uma pessoa normal, consegues perceber isso, né? Sim, exatamente. E isso está a servir como um aprendizado, não é? Que é possível, sim, com outras condições, com outros recursos, fazer também o mesmo trabalho. Eu realmente sim, estou a conseguir realmente lidar com isso. E acostumar-me, não é? Por exemplo, em vez de estar... Eu sou uma pessoa que gosto mais de ler os trabalhos assim em formato físico do que digital. Cansa-me muito, ficar muito tempo, muitas horas no computador, mas automaticamente eu estou a adaptar-me. Os trabalhos que os alunos enviam é tudo digital, então é uma adaptação. Significa que é possível, não é? Nós automaticamente estamos a nos adaptar. Não temos como, é uma imposição e temos mesmo que mudar um bocadinho os nossos hábitos antigos e nos acostumar aos novos hábitos relativamente a esta situação que nós estamos a viver.
Bibiana, tu também idealizas novas formas, sei lá, consegues. Aliás, primeiro, como é que conseguiste te adaptar? E segundo, como é que idealizas o que aí vem do ponto de vista profissional? Bem, inicialmente, como tudo, é difícil, não é? É difícil porque, conforme o professor José disse, a nossa rotina é uma rotina excessivamente de trabalho e poucas horas de descanso. E às vezes pensamos que estamos a descansar muito, não é? Temos muito mais horas para ter atividade. Mas, tive de fazer uma replanificação das minhas atividades, até porque trabalhar em casa e a cuidar das tarefas domésticas acabam também levando mais tempo. Então, o horário de acordar é o mesmo, basicamente, às 6h30, 7, por aí. Não mudou muito o meu hábito de rotina e tive de replanificar as minhas atividades, conciliando então as atividades profissionais e a atividade de casa. E conforme a Kátia disse, enquanto estamos aqui, estamos a preparar as aulas, por exemplo, temos a panela no fogão, temos outras atividades a fazer, estamos a cuidar da criança, e então é tudo muito a correr. Mas no final, nós sentimos que efetivamente precisávamos também de baixar um bocadinho o excesso, vamos assim dizer, de planificação que nós tínhamos e sem pensarmos um bocadinho em nós. E também conseguimos ter outras atividades além das aulas, olhar um bocadinho também para a nossa casa. Não é? Olhar para a nossa casa e para a nossa família, que é essencial. Hoje, por exemplo, conforme eu digo às minhas famílias, o confinamento é nas nossas casas, mas não ao telefone. Então, também há essa preocupação em interagir com os nossos familiares, sobretudo os pais, os avós, as minhas avós, a minha avó, por exemplo, com quem eu interajo constantemente, porque, de facto, nós sentimos que essa pressão toda, e se ficarmos diariamente confinadas à televisão, a ver notícias, o tédio acaba sendo maior. Então, tentamos descomprimir dessa forma. Eu tenho sempre atividades em casa, não paro. Não consigo parar. Passo a ferro, arrumo, ponho algumas coisas que já não utilizava. Quer dizer, encontro sempre alguma coisa para ver o tempo a passar, não é? Procuro sempre alguma atividade, leituras, interajo com os alunos, com a família, então é tudo muita carga, é como se fosse mesmo a trabalhar. Eu levo isso como se fosse um trabalho. E planifico, hoje eu vou falar com fulano, com a fulana, vou estabelecer contato com este, já falei, e às vezes procuro mesmo na minha lista de telemóvel, com quem não falei, família, estabeleço assim o meu tempo, e falo com os alunos, e falo com família. Olha, lembra só de que tens o mais velho aqui do outro lado, e de quando em vez também podes ligar, não faz mal. Pois é. Então, partilhamos muita coisa. Inicialmente é como tudo, não é? Hoje também nós vamos procurando formas de conviver melhor com isso. Com essa doença, com essa pandemia. E eu vou citando até, acho que foi um padre que disse, é melhor não chamar mais coronavírus toda hora, porque senão convidamos essa doença para nós. Diz só essa doença, essa coisa que está no ar. Porque, que é para não citarmos as palavras negativas, né? Pois, começamos a olhar para outro modo de ver as coisas, mais positiva. Então, a rotina acabou sendo um bocadinho minimizada, mas criamos outras rotinas no sentido de também compensarmos, de alguma forma, o facto de estarmos aqui em casa, para não deixar somente... para não ficarmos à espera, por exemplo, que o estado de emergência seja, por exemplo, levantado, já estamos aí vivos, não. Então, para não perder a rotina, conseguimos estabelecer alguma coisa de útil nesses dias. Eu quero vos convidar a observarem também um outro ângulo da vida, que é, não precisam apenas gastarem tempo com tarefas domésticas e com livros e com trabalho. Aprendam a gastar tempo também convosco. E que às vezes, e é o que eu tenho estado a perceber, das rotinas aqui em minha casa e também das pessoas com que falo. Gastamos muito mais tempo com as coisas, com as
com os outros e perdemos pouco tempo conosco, não é? Ou seja, em alguns casos, a aprendizagem tem que ser individual, a responsabilidade tem que ser individual. E eu acho que nós já gastamos mais tempo com os outros, é chegada a altura de nos reconciliarmos conosco mesmo. Quais são os nossos desejos, quais são as nossas ambições, como é que eu idealizo a vida para o futuro, porque também é este lado positivo do meu eu que vai contagiar as pessoas à minha volta e as pessoas com quem eu lido todos os dias. E acho que essa renovação individual se impõe numa altura como esta. Sim, eu acho que sim, eu acho que é momento de nós também pensarmos em nós e, independentemente das responsabilidades que nós temos em termos profissionais, em termos familiares, né, porque cada um de nós tem um papel, uma responsabilidade dentro do seu lar. Eu acho que é o momento eu acho que é o momento mais certo de nós olharmos um pouquinho para nós, olharmos não só para a nossa saúde, né, olharmos ver aqueles aspectos que podem ser melhorados, mesmo estando em casa, é possível sim melhorar alguns aspectos em termos de saúde, porque nós muitas das vezes temos uma rotina muito intensa e deixamos muito a nossa saúde para o lado. Então, acho que é o momento de cuidarmos de alguns aspectos em termos de saúde. Eu, particularmente, tenho aproveitado para ler um bocadinho, entender um bocadinho mais sobre a minha saúde e procurar formas de como eu posso realmente melhorar a minha saúde, mesmo estando em casa. E, portanto, é também a oportunidade de nós pensarmos um bocadinho no nosso futuro, pensar o que é que nós queremos realmente para o nosso futuro, os planos para a nossa carreira e, de alguma forma, tentar procurar formas de crescer não só em termos de habilidades técnicas, habilidades interpessoais. Então, acho que é o momento das pessoas também se fortalecerem um bocadinho nesta área. Pensar mesmo, plano pessoal, o que é que eu posso realmente fazer? Meus projetos, eu acho que é a altura de começarmos a pensar um pouco nisso e sair deste confinamento com ideias bem trabalhadas e prontas para serem executadas tão logo se termina o estado de emergência. Então, eu acho que nós temos que realmente aproveitar esse momento para podermos desenvolver um pouco este nosso lado, em vários sentidos, pelo menos é o que eu consigo neste momento visualizar, não é? É um pouco por aí. Passando agora para o terceiro pilar da nossa abordagem, que é a questão da cidadania. O meu entendimento é que todo esse esforço que nós estamos a fazer do ponto de vista individual, de sermos resilientes, de buscarmos pelo conhecimento, de sermos mais unidos e aprender com as nossas famílias, comumente, e etc., pode ser condicionado se outras pessoas, próximas a nós ou não fizerem exatamente a mesma coisa. Ou seja, aquilo que eu observo é que a justificação de que o país tem pobreza, que há muita gente à fome, etc., que trabalha pelo dia e etc., tem estado a remeter muita gente a violar o princípio do estado de emergência, do confinamento social, como uma condição da não perpetuação da pandemia. Vocês têm essa percepção também? E qual é a vossa opinião em volta de tudo isto? Bem, em relação à cidadania, pronto, os conceitos são aqueles que nós conhecemos e o que eu digo e partilho de estudos que já li, não é? A cidadania é uma tarefa que não se aprende somente nos livros, não é? Aprende-se com a vida e com a prática do outro também, em convivência, não é? E então, mais do que direitos, hoje nós temos deveres. E para esta pandemia, eu acho que impõe-se mais os deveres do que os direitos. Até porque já sabemos que nossos direitos, por enquanto, não estão coartados em relação a determinadas práticas, não é? E então, deveres. E também, só o facto de, por exemplo, assim, vou já numa questão muito mais prática, só o facto de eu usar uma máscara quando vou ao supermercado, só o facto de eu usar, por exemplo, as medidas de proteção. Não só estou a me prevenir, como também estou a prevenir o outro.
E então, o exercício de cidadania é um ato consciente, deve ser um ato consciente de responsabilidade individual, porque, de facto, não penso somente na minha saúde, neste caso, penso também na saúde do outro. E sobre a questão da desobediência, não é? Em alguns casos que eu pude observar, algumas pessoas não têm motivos aparentes para estarem fora das suas casas. Há outros, sim, senhora, que nós vimos que, por conta das condições sociais, são obrigadas a terem de ir à procura dos bens essenciais, e há outras formas, por exemplo, de obterem ganhos com os seus rendimentos que são fora do ambiente de casa. Há pessoas que não têm o que comer, não têm, por exemplo, as condições mínimas para poderem sobreviver. E ainda assim, não são todos que desobedecem o facto de não terem o que comer. Mas pronto, isso é uma outra questão, se calhar a pessoa José depois vai aprofundar, mas o que eu gostava de dizer é que, de facto, há famílias que vivem em condições precárias, nem por isso estão a desobedecer. E há outras pessoas que não é por falta, por exemplo, de informação, por falta de alimentos, ou por falta de alguma necessidade, mas por via mesmo da educação, por falta dela, ausência dela, por falta da boa convivência, por acatamento também de regras e leis e cumprimento, faz com que muita gente desobedeça. E então a prática da cidadania hoje não é só em exercer direitos, é mais dever, né? Sobretudo nesta pandemia. E há um autor que nos diz que a questão da cidadania como dever acabará sendo uma defesa para nós próprios, não é? Para nós próprios. Exatamente. Disseminar, não é, o vírus, porque hoje nós vimos que o vírus não anda, a pessoa que anda, não é? Nós é que movimentamos o vírus. E então a cidadania também deve ser um exercício de responsabilidade individual, não é? Hoje nós vimos, por exemplo, eu estive a ler uma reportagem, acho que foi na Lunda Norte, em que as pessoas só têm um supermercado e tudo mais, e que não estavam a obedecer às medidas de distanciamento. E então tudo isso também é uma questão de revermos. De facto, há uma tarefa muito árdua que o nosso governo deve fazer, porque nós podemos cobrar, por um lado, que a pessoa tenha esse dever, ou exerça, de facto, o dever, o cumprimento dos direitos, mas é preciso também nós acautelarmos de que forma nós estamos a criar as condições necessárias para o efeito. E então, para terminar, eu acho que o exercício da cidadania é algo também que é uma responsabilidade que nós podemos ir passando, ensinando para as outras pessoas, porque há pessoas que, de facto, são negligentes. E essa negligência também é um pouco por conta da sua ignorância em acatar em aceitar determinadas informações, porque há quem, até no nosso ciclo, por exemplo, digo de pessoas que têm um certo entendimento sobre a matéria, que até hoje ainda diz que essa doença não existe, e, sobretudo, a forma de proteção não é das mais viáveis. Lavar as mãos, para ele, não diz nada. Usar máscara não diz nada. Então, é uma responsabilidade de todos nós exercer, não é, a cidadania, porque, de facto, nós também podemos ser solidários em partilhar informações úteis com as pessoas que necessitam. Ok. Professora Kátia? Pois é, eu acho que, pronto, a professora Bibiana já falou muito relativamente a esta questão do exercício da cidadania. Eu acho que tem que haver um certo equilíbrio quando nós falamos em termos de deveres e de direitos, e tal como disse a professora Bibiana, e disse muito bem, agora com esta questão da declaração do estado de emergência, muitos dos nossos direitos foram realmente retirados, principalmente a questão do direito da livre circulação. E o que nós estamos a verificar é que há uma dificuldade de aceitação desta questão, ou seja, do direito da livre circulação. E nós verificamos essa desobediência, ou seja, o não cumprimento dessas orientações, não só aqui a nível
no nosso país. Nós podemos ver até em países mais desenvolvidos em que ainda há essa desobediência. Nós vemos que há pessoas que não estão a cumprir com as orientações que são determinadas pelo próprio Estado. Então, de alguma forma, isso me faz pensar, mas qual é realmente a grande dificuldade? Será que a dificuldade está no nível da alfabetização, ou seja, esse nível da alfabetização que dificulta as pessoas terem um entendimento sobre esta doença? Qual será o problema? Se nós verificamos aqui em Angola, há uma desobediência e nós já verificamos que essa desobediência, o que é que realmente desencadeou? Nós estamos a ver aqui casos de transmissão local que são resultantes da desobediência dessas orientações. Lá fora, a mesma coisa, em países altamente desenvolvidos aconteceu a mesma coisa. Por não cumprimento de certos deveres, realmente desencadeou uma propagação maior desta doença. Então, há que realmente que se refletir, não é? O que é que realmente se passa, não é? E eu acho que é importante haver uma preparação, as pessoas precisam de estar um pouco mais preparadas relativamente a essa questão, saber que realmente nós perdemos alguns direitos, mas é importante haver um certo equilíbrio. Nós perdemos certos direitos, não é? Mas, no entanto, há outros direitos que realmente devem ser salvaguardados. Por exemplo, a questão do direito à privacidade. Nós temos a reparar que, principalmente aqui em Angola, que o que é que acontece? Há alguns casos, não é, de pessoas infectadas com esta doença que muitas das vezes vêm a sua identidade revelada, não Sim. por órgãos oficiais, não é, os órgãos oficiais, mas por alguém que realmente está dentro do sistema e acaba por divulgar. Então, é um direito que a pessoa perde, que é um direito que não devia realmente perder. Então, há certos direitos que nós estamos a ver, claro que nós estamos num momento de estado de emergência e há necessidade de se romper com alguns protocolos, não é? E nós estamos a ver que o governo paulatinamente vai realmente tirando alguns direitos. Já há alguma de vigilância eletrónica que visa exatamente fazer o controle das pessoas, ou seja, identificar as pessoas ou identificar a localização das pessoas através do telemóvel, de uma forma a ter mais ou menos ideia dos contactos que as pessoas têm para ter uma ideia da propagação e da identificação da própria coisa. Então, este é um direito que a pessoa perdeu, um direito a ter a sua privacidade. Então, automaticamente, é preciso haver uma boa gerência nesse processo, porque nós estamos a perder direitos, mas tem que haver um equilíbrio e um certo respeito também às pessoas, não é? Então, eu acho que tem que se repensar isso, porque o que está a acontecer não é só aqui em Angola, embora aqui nós vemos que o fator do não cumprimento de certos deveres também deve ser essa questão do não conhecimento, do desconhecimento, e nós, de alguma forma, temos essa característica. E nós vemos que, por exemplo, em comunidades rurais há essa dificuldade de aceitação dessa doença, achamos que é uma doença importada e, por sermos africanos, estamos imunes a essa doença, porque somos fortes, temos acesso às nossas ervas e estamos protegidos por termos essa medicina tradicional ao nosso lado. Então, isso, de alguma forma, dificulta o entendimento dessas questões. E depois, há aqueles grupos que não querem, aquele grupo de pessoas que se recusa a ouvir isso. Ele não quer mudar a sua rotina, ele se recusa a mudar automaticamente. Então, isso também é uma dificuldade. Mas, por outro lado, noutros países desenvolvidos, a situação é a mesma, mas se calhar as razões que levam a essa não observância destes deveres são outras, não é? Que é preciso também estudar-se e entender-se um bocadinho melhor. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio e um certo respeito por certos direitos, embora que vamos ver realmente muitos dos nossos direitos atropelados em função da necessidade de se controlar esta pandemia. Então, Abre-se abre-se um espaço de oportunidades imensas para tu, Kátia, que és formada em Química. Os laboratórios, já falamos sobre isso, são chamados a ter. Há muita investigação laboratorial a ser projetada e apelada que seja feita, até para que tenhamos os melhores materiais de biossegurança, porque estudos apontam que a sociedade vai ter que conviver com esta doença, porque ela não vai morrer nos próximos tempos. O mesmo acontece para ti, Bibiana. A área da psicologia, já falamos aqui do estresse, da ansiedade, muita gente vai perder emprego, de certeza que os patrões, diante da recuperação econômica que se impõe, vão ter que escolher os melhores de todos para conseguirem conviver nos próximos tempos. Ou seja,
os psicólogos vão ter que estar ali para conciliar famílias, para ajudarem a reposicionar os pensamentos, etc. Ou seja, há um mar de oportunidades à nossa volta. Como é que vocês encaram que será a vossa atividade profissional do futuro? Como é que vocês, diante de tudo isso, dos efeitos sociais, econômicos, psicológicos e etc., como é que vocês daqui para frente acreditam que será a vossa atividade profissional, a vossa área de saber, de científico? Como é que vocês acreditam que será o futuro do país e do mundo? Essa pandemia veio mostrar que nós somos iguais a todos, não é? De facto, nós somos iguais a todos, mas diferentes na forma como posicionamos determinadas práticas. E então, nós achamos que, de facto, Angola é um mar de muitos estudos. E para nós, para a nossa área, a psicologia acaba sendo alguma novidade para algumas pessoas e, sobretudo, estudar o impacto psicológico do pós-Covid seria interessante olhar nessa dimensão. Hoje nós estamos a falar da depressão, estamos a falar da ansiedade, estamos a falar do estresse, mas eu acho que o grande desafio está por vir ainda, porque, de facto, os profissionais em diferentes áreas devem readaptar-se, devem reinventar-se, assim posso dizer, olhar para novos desafios. Nós, no campo da psicologia, se calhar falávamos muito daquilo que era o aparente, não é? Falava-se muito do estresse no contexto educativo. Hoje, por exemplo, nós já temos de olhar também no estresse dos profissionais de saúde que estão a lidar com essa pandemia, olhar também para os impactos sociais, das desigualdades sociais do Covid. Então, temos muitos desafios pela frente. Provavelmente, como diz, o mundo vai acordar de uma forma diferente, ou se não, da mesma forma, porque a interpretação que a gente faz provavelmente não é a mesma para outras pessoas. Cada um tem motivações diferentes acerca dessa pandemia, mas o mais importante nisso tudo é que provavelmente vamos sair com muitas lições e que dessas lições nos vão possibilitar a sermos também capacitados, autocapacitarmos para dar respostas a diferentes problemas que nos vão surgindo. Então, no campo da psicologia, das doenças mentais, sobretudo, eu acho que abre-se aqui um parênteses, um desafio muito grande para os profissionais dessa área, porque, de facto, o que está, como diz algumas pessoas, o que mata não é, de facto, o coronavírus, é o medo, é a ansiedade, é a frustração em si. E então são desafios constantes que nos vão convidar a estudar, a fazer estudos locais, estudos, se calhar, regionais, enfim, entender, porque, se calhar, eu interpreto que as motivações de quebrar, por exemplo, o confinamento para o cidadão de Luanda tem a ver com ou aqueles motivos, mas para um outro cidadão que está no Cunene, se calhar as motivações são diferenciadas. Então, nos vão convidar também a perceber que, de facto, né, quando nós fazemos um estudo sobre as doenças do fórum mental, nos vai convidar a interpretar, não é, a questão de cada indivíduo, as particularidades individuais, assim podemos chamar, né? Então, vamos crer que tenhamos muitos desafios e consigamos, de facto, dar respostas a esses desafios, porque é um mar de incertezas, não é? Ou seja, os psicólogos não ficarão desempregados, né? Ou seja, a ideia não é só pensar no emprego, mas a ideia é ter alguma coisa a propor, porque, de facto, quando nós pensamos no emprego, pensamos no emprego, não é? Pensamos na forma de sobrevivência, mas também podemos sobreviver a fazer estudos, não é? A mostrar, de facto, que, a par de ter um emprego, nós podemos contribuir de alguma forma com estudos muito mais incisivos, muito mais reais acerca da nossa realidade.
desafiar, não é? Desafiar a fazermos estudos muito mais ligados à nossa realidade e demonstrar, por meio estatístico, por meio de dados, não é, certos, o impacto, por exemplo, do Covid daqui a mais tempo. Ok. Kátia, estás muito reflexiva. Sim, estou a refletir sobre o que a professora Bibiana está aqui a dizer e acho que é realmente muito importante que se realizem esses estudos. Eu acho que agora, mais do que nunca, o trabalho destes profissionais, ou seja, dos psicólogos, vai se intensificar, vai ser um pouco mais intenso e nós vamos realmente conseguir compreender a importância destes profissionais. O que eu vejo é que esses estudos, eu acho que vão ser realmente determinados para a tomada de muitas decisões. Por exemplo, decisões em termos da questão do confinamento. Eu acredito que esses estudos são muito importantes e eu acho que temos que dar agora mais atenção a isso, porque estes estudos, de alguma forma, vêm nos dar um entendimento relativamente aos nossos comportamentos. Então, se nós não compreendermos o comportamento das pessoas, por que as pessoas estão a ter esse comportamento, fica um pouco difícil de tomar decisões assertivas. Então, eu acredito que é fundamental realmente esses estudos e essa contribuição que a professora Bibiana acabou de dizer. Eu estava aqui realmente a refletir desta importância. Mas é importante nós aqui vermos que, para além desta área emocional, que é importante de ser tratada, há outras áreas também importantes. Eu acho que é aquilo que eu já tinha comentado com José, que eu tenho realmente dificuldades em identificar uma área que não seja fundamental neste momento. É importante nós encontrarmos soluções locais, todos os profissionais de todas as áreas são convidados a trazer soluções, e essas soluções são importantes. Nós temos que ter nossas soluções aqui, temos que tentar entender o que é que realmente se passa no nosso país, o nosso modelo. Embora nós estamos a ver alguns padrões, algumas semelhanças em termos comportamentais, mas nós temos que estudar a nossa população, temos que entender o porquê do comportamento das pessoas. Então, eu acho que é importante haver esses estudos, para não falarmos de uma forma muito genérica, nós temos que quantificar isto e eu acho que é importante nessa altura a presença destes profissionais e desses estudos. Vão ser realmente importantes para a tomada de muitas decisões. Tenho umas duas perguntas e está a ser uma conversa agradável convosco. A primeira, uma provocadora e a outra mais sob a perspectiva do otimismo da cidadania. Que é uma das questões que também gerou conflito, para mim, essencialmente, é o conceito do professor. E é claro, na conversa com o professor Isaac Paz, surgiu a ideia da filosofia da educação, que nós já fizemos esse exercício, cada um de nós que está aqui, né, quer a Kátia, quer a Bibiana, na agregação pedagógica, quando ele foi nosso professor, né, que tínhamos que pensar na filosofia da educação. E aqui eu quero vos remeter como simples professores, não, ou professoras, digo, não naquele sentido mais catedrático da expressão enquanto título, mas essa arte de partilhar conhecimento. Eu mais do que sentir saudades, tenho estado a questionar um conjunto de atitudes que, como professor, tive, que hoje impedem de, por exemplo, exercitar melhor o professorado utilizando as tecnologias. Ou seja, eu não criei condições para que este momento acontecesse como deve ser, não é? Então, vocês, enquanto professoras que lidam com jovens que têm ansiedades, expectativas, que muitos dos quais têm sonhos concretos, o que é que estão a idealizar? Já sabem, podem não divulgar se quiserem, mas tem estado, alguma coisa está a mexer convosco? Acham que serão diferentes? Nós seremos, sim, senhora, diferentes, até na forma como nós interpretamos também, ou seja, a forma como nós interagimos com nossos estudantes. Hoje também nós sentimos que o professor precisa quebrar determinados tabus, não é? Em sala de aulas, o professor precisa também aprender a aprender, não é? Aprender a aprender, e sobretudo nessa fase, nós estamos a aprender a aprender. Então, e como professor, começamos a olhar também naqueles alunos, por exemplo, num caso concreto, há um estudante que não tem acesso às redes sociais, ou seja, não tem um computador, não tem
um telemóvel que lhe permite aceder às informações. E então, nesta fase, vi que a solidariedade também chamou um pouco mais alto o senso dos estudantes. O que é que eles fazem? Em turmas mesmo, em salas. Nós partilhamos e eles, por si só, interagem com aqueles colegas, ou seja, ligam para aqueles colegas que não têm acesso às informações por via do e-mail e tudo mais, e vão partilhando estas informações de modo a aproximá-los, a trazê-los para de cima para aquilo que foi as temáticas relacionadas com as aulas. Então, nós vamos aprendendo que, de facto, não basta ser só um professor. Também é preciso olhar na nossa realidade, não é? Olhar nas diferenças em sala de aulas, sair um bocadinho da caixa, como diz o Segunda, não é? Sair um bocadinho da caixa, não olhar somente naquela... Quer dizer, na educação só como um instrumento em si, em que eles devem mesmo saber, mas trazer, ou seja, aproveitar também as valências de cada estudante, aprender também com eles, não é? A forma como nós olhamos para aquele contexto de sala de aulas, como nós preparamos, por exemplo, as matérias, os programas, ser mais inclusivo, não é? Ter uma educação mais inclusiva, mais participativa, se assim posso chamar, em que não é o eu, seria o nós, não é? Fazermos o nós na sala de aulas, olhar um bocadinho mais nessa dimensão. Kátia. Sim, eu acho que, pronto, não é? Todos nós, de alguma forma, sentimos estas mudanças, não é? Estamos acostumados, eu particularmente estou muito acostumada àquele modelo de interação, não é? As aulas e as abordagens também dependem muito da interação que eu vou tendo com os estudantes. Por exemplo, a forma como eu abordo um assunto numa sala, às vezes o mesmo assunto eu vou abordar numa outra sala, depende muito das interações, das perguntas que são feitas, do interesse que os alunos vão tendo nas aulas. E agora com esse novo modelo em que muitas das vezes nós mandamos a matéria para os alunos, eles estudam em casa e depois há alguma interação, é completamente diferente. Vem nos mostrar que é possível ter outros modelos e o que eu realmente tenho estado a recomendar aos meus estudantes, eu digo, eu também não fui preparada para este momento, então eu peço a vocês que de alguma forma também aprendam a ser autônomos, porque é um momento em que o professor não vai estar ali todo o tempo para tentar explicar, e há aquelas disciplinas, por exemplo, a disciplina que eu dou, que é uma disciplina mesmo prática, que exige ir para o laboratório fazer a experimentação. E isso facilita realmente o entendimento. E então nós estamos num momento em que temos que adaptar tudo, temos que ir buscar outras tecnologias para poder transmitir o mesmo conhecimento. Então eu tenho estado a apelar aos meus estudantes, eu digo, vocês têm de ser autônomos, porque o professor já não vai estar com vocês todo o tempo como estava, para estar a repetir a matéria, não entendeu? Explica outra vez. Então é um momento diferente. Então temos de estar todos preparados para essa mudança. E é aquilo que se diz, o futuro já chegou. Não é o futuro daquilo, nós já estamos no futuro. Então temos mesmo que nos adaptar, porque senão vamos ter muita dificuldade de produzir, de apresentar resultados, enquanto tivemos a apresentar resistência a estes novos modelos. Olha, muito obrigado pela vossa participação. Há muitos comentários, muitos argumentos aqui em relação ao nosso tema de hoje. Hoje decidimos fazer diferente, trazer uma química e uma psicóloga, por causa das reações químicas entre os humanos e por causa das reações mentais entre os humanos, mas está a ser uma conversa boa. O professor Carlos Lopes declara em asta pública que tem um problema com as tecnologias de informação, mas não há problema. Mas isso também é um outro lado, ou seja, nós temos que explorar à nossa volta um conjunto de técnicas e metodologias que é para alcançarmos os nossos objetivos, né? É isso. Mas lembram-se que eu disse que eu tinha uma pergunta provocadora, né? Oxalá não seja muito... Tu, a pergunta. Não, eu me preparei para a pergunta provocadora, pensar que fosse não, essa. Na verdade... Não, na verdade, assim, pergunta direta. Kátia, o que é que aprendeste ao longo desse dia? Uma coisa prática, assim, já aprendeste a fazer o quê? A Lilan diz que aprendeu a cozinhar. Tu aprendeste a fazer o quê?
Também tenho estado a aprender, ou seja, estou a aperfeiçoar os meus dotes culinários. Não é que eu esteja a aprender a cozinhar, porque eu já sei cozinhar. Só que pronto, estou a aperfeiçoar um pouco mais os meus dotes em termos de culinário. Eu acho que vou sair daqui bem preparada. Cozinhar é o termo que se utiliza também lá no laboratório, quando estás a fazer experimentos e etc, né? Ou estás Não, mesmo a falar de cozinhar? Não, Cozinhar. cozinhar mesmo, cozinhar, sim, novos pratos, sim, aquela coisa que nós às vezes não temos tempo no dia a dia, Ok. porque é sempre tudo muito a correr, fazemos aqueles pratos mais rápidos. Nesse tempo estamos a ter a oportunidade de poder desenvolver um pouco mais essas habilidades, fazer aqueles pratos mais elaborados que exigem mais tempo. Então eu acho que está a ser bom para mim também nesse sentido, né? Bibiana, aprendeste a fazer alguma coisa prática? Para além da paciência de cuidar dos teus pequenos, que tiveste que fechar a porta e etc, para não fazerem barulho. Não era para divulgar publicamente. Você escreveu. Ok, tá bem. Ok, então eu acho que a cozinha, havia um divórcio, né, entre eu e a cozinha, né? Então aprendi a entrar para a cozinha com mais ânimo e a passar a ferro. Eu acho que consegui. Esse é o lado mais triste, passar a ferro, né? Não, mas é um exercício mental muito bom. É verdade, cozinhar é arte. Mas vem então a pergunta provocadora é a seguinte. Meu Deus. Duas jovens, com tudo à volta para dar errado, decidiram pautar pelo certo. Isso é um país que cria um conjunto de obstáculos, digo, para a afirmação individual. Mas vocês desafiaram a natureza humana e estão aí, com os limites em questão, mas estão aí como profissionais de reconhecido mérito. Qual é o conselho que vocês dão para os outros jovens? Porque às vezes parece que caímos todos no conformismo de que não é, caímos todos no conformismo de que não é possível, não é fácil, já nascemos para ser pobres, de que não vai dar certo. Que conselho, usando a vossa experiência de vida, vocês querem dar para um conjunto de jovens que nos estão a assistir, que são estudantes, são vossos estudantes, e não só como lidar com a vida para que alcancem então a tal realização pessoal? Kátia. Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que perceber para realmente alcançar essa realização pessoal, porque isto varia muito de pessoa para pessoa, quando estamos a falar da questão do sucesso, né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas padronizam muito o sucesso, acham que o sucesso se calhar é estar numa grande posição em termos por exemplo, do governo, alguma coisa assim, ter uma grande casa. Eu acho que nós estamos a padronizar muito o sucesso, mas eu acho que o sucesso é subjetivo, varia muito de pessoa para pessoa. Então, eu acho que a partir daí nós podemos realmente definir o sucesso para nós. Para nós, o que é realmente o sucesso? E acreditar que realmente é possível alcançar. Mas temos que ter noção que muitas das vezes para alcançarmos um determinado sonho é preciso muito sacrifício. As coisas não são fáceis. É preciso sacrifício, é preciso metas bem definidas e ter objetivos. Eu acho que só a partir daí que nós realmente vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas nós temos que ter uma meta, temos de saber para onde é que nós vamos. Se nós sabemos para onde é que nós vamos, então nós começamos a traçar o caminho e qual exatamente as competências que nós precisamos para chegar onde nós queremos chegar. Então eu acho que a partir daí, primeiro nós temos que definir onde é que eu quero chegar. Quando a pessoa definir aonde quer chegar, tem que ver qual é o caminho para chegar até lá, quais são os passos que eu devo dar para chegar até esse meu objetivo. E compreender isso, que o sucesso varia muito de pessoa para pessoa. Não podemos padronizar o sucesso, dizer ter sucesso é isso, é casar, ter filhos, estar numa boa posição em termos de governo. Temos que também mudar um bocadinho esse conceito, para não gerar frustração, porque o sucesso é subjetivo. Há muitas formas, há pessoas que têm vidas completamente diferentes e são pessoas de sucesso. Então, eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos compreender isso, nós vamos realmente chegar aonde nós queremos chegar e de uma forma um pouco mais tranquila em termos emocionais.
Ok. É mesmo uma pergunta provocadora e me levou a refletir. E às vezes, quando partilhamos alguns conselhos em sala de aulas com os alunos, eles perguntam sempre: mas, professora, todos os professores tiveram assim um momento feliz nas suas vidas, sempre foram bons alunos na escola, quer dizer, nada de mal tiveram nas suas vidas, só contam coisas positivas, mas na verdade cada um de nós sabe que não é fácil, não é? Cada um de nós partilha aquilo que é de melhor, mas também aquilo que de facto constitui a aprendizagem. E para responder à questão do professor Josué, acho que a resiliência seria a resposta. Resiliência. Seria isso. E eu acho que a resiliência depois vai definir muita coisa, pensamentos positivos, iniciativa, crescimento pessoal, oportunidades, e sobretudo também saber, não é, estabelecer metas, como disse a professora Kátia. Nós por algum dia falhamos em nossas vidas, por algum dia também levantamos, mas sobretudo queremos dar o nosso melhor. E cada um de nós é um potencial, não é? Aí onde está. Às vezes acordamos tarde para determinadas habilidades, mas o foco aí é não desistir, é não desistir. E então, cada dia que passa, nós nos autossuperamos. Há muita gente que se esperava, hoje, por exemplo, que se fala dessa pandemia, primeiro instaurou-se um medo, um pânico, mas hoje estão aí, não é? Conseguiram superar. Então, a autossuperação. Cada dia que passa, nós nos vamos autossuperando e o caminho faz-se caminhando. E então, era esse o caminho. O conselho nesse caso. A tendência das pessoas é sempre acreditar que o resultado é uma constante desde o começo. Não, o resultado é mesmo só o resultado, ou seja, a Kátia, a Bibiana, a parente, não é? Ou seja, do resultado hoje, elas existem porque houve todo o processo de muito choro, de muitas angústias, de muitas alegrias, de muita fome, ou seja, há um sacrifício por detrás da professora Bibiana, da professora Kátia. Às vezes parece que nós ficamos aficionados no resultado e esquecemos que há um percurso que foi construído para que esta dignidade acontecesse. Por isso, muito obrigado por terem partilhado aqui as vossas experiências e, acima de tudo, por terem aceito o convite imposto, que mais pareceu uma convocatória do que um convite. Ok. A professora Bibiana, não foi difícil, né? Não, eu tive de me reinventar, não é? Foi, ainda assim, bem, né? Trabalhar a 100% para que as coisas acontecessem. Mas muito obrigado pelo convite, não é? Muito obrigada. Desde já foi um prazer partilhar esse momento. O prazer é todo nosso. Um abraço, Exato. Kátia. Sim, olha, eu também quero agradecer, né? Foi realmente uma conversa muito agradável, não é? Este formato diferente, com 3 pessoas, eu acho que esteve bem equilibrado, e trazer pessoas de áreas bem diferentes, eu acho que é interessante compreender as coisas em duas vertentes completamente diferentes, embora eu acho que a química e a psicologia casam muito, não é? Nós, os químicos, sério, casam muito, porque muitas das nossas atitudes, as nossas atitudes e comportamentos são resultados de reações químicas que acontecem no nosso organismo. E nós, os químicos, tentamos sempre compreender um bocadinho isso, mas claro que os psicólogos entendem um pouco mais do ponto de vista mais externo, nós compreendemos mais do ponto de vista interno. Então, acho que foi um debate interessante, não é? Partilhar um bocadinho da nossa experiência, falar um pouco, foi interessante. Agradeço o convite, é sempre um exercício também, não é? Sair um pouco da caixa, disse a Viviane. Estamos acostumados a estar mais numa sala de aula com os nossos alunos mais familiarizados, e sair daqui para um público maior, então é um desafio também que essa pandemia nos está a impor, e estamos a aprender. Olha, é também uma coisa que nós estamos a aprender neste período, né? Pois, a responsabilidade é partilhar conhecimento. Olha, mais uma vez, obrigado. Eu estava a me rir, Kátia, porque o diálogo entre a química e a psicologia está estampado numa fotografia que reflete o Dia da África lá no Facebook. Parabéns, muito obrigado. Quem nos chega, foi mais um. Obrigado.
Para quem nos seguiu e nos segue, foi mais um diálogo em torno dos efeitos sociais e econômicos do confinamento social, uma abordagem que sustenta uma pesquisa prática que decorreu nos últimos dias a propósito dos efeitos sociais e econômicos sobre o confinamento social. É uma iniciativa chancelada pelo Centro de Estudos Jurídicos e Econômicos da Universidade Agostinho Neto, cujo diretor é o professor José Otávio Serra Vanduna. Há muita gente que pergunta, mas onde é que eu encontro os vídeos e etc. Olha, estes vídeos estão todos guardados no Facebook, na página do professor Josué Chilundulo. Quem quiser, é só pesquisar, recuar no tempo e no espaço, vai encontrar a entrevista com a Câmara Madeira, com o professor José Otávio, com a doutora Noelma de Abreu, com o Sérgio Calundungo, com o Alexandre Ernesto, com o professor Flávio, e hoje com as meninas, já também a entrevista com a Kátia, e hoje Sim. temos a entrevista com a Kátia e a Bibiana. Exatamente. Yeah. Muito obrigado, paz e bem, estamos juntos. Ok, obrigada. Obrigada.